Uma boa noite para você, você é muito bem-vindo a mais esse culto em casa, nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. Chegamos aí ao último mês do ano de 2020, um ano tão atípico, né? Um ano que com certeza já ficou na história. Mas até aqui Deus tem nos abençoado, tem nos cuidado e nós, em resposta, com muita alegria e com muito amor no coração, vamos retribuindo com louvor, com ações de graças, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é na nossa vida. E nessa noite, nós vamos dar início a uma nova série de estudos aqui das quartas-feiras, que tem como título Lições do Jardim. Então, se prepare aí, porque nessa série nós vamos aprender muito com a Palavra de Deus. Deus tem muitas lições a nos ensinar daquele episódio lá no Jardim do Éden. E agora eu quero convidar você para fechar os olhos e falar com Deus. Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela esperança da vida eterna. E muito obrigado porque em meio à pandemia a gente pode louvar o Teu nome através da tecnologia, como estamos fazendo agora. Cada um na sua casa, mas todos conectados, não só aqui pelo canal Adventistas Araranguá, mas acima de tudo, conectados pelo Teu amor. Pai bondoso, perdoe os nossos pecados e que o Senhor, pela Sua infinita graça, aceite o nosso louvor nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom poder falar com Deus e gostoso também a gente poder louvar o nome de Deus. E eu quero convidar você agora para juntos louvarmos o nome de Deus com esse hino que vai nos levar para mais perto de Deus, com esse hino que fala que o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor. Vamos louvá-lo. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de
de louvor, digno de louvor. Amém. Deus é digno de todo louvor com toda certeza. E é muito bom a gente poder louvar o nome de Deus nessa certeza de que Ele cuida de nós, nessa certeza de que Ele nos ama e nessa certeza de que ao lado dEle tudo vai terminar bem. Enquanto Ele não vem nas nuvens dos céus, conforme Ele prometeu voltar, nós, nessa vida, vamos enfrentando dificuldades, vamos caminhando com Ele através da comunhão, mas o nosso maior chamado para estar na presença de Deus é para que a gente produza os frutos os quais o Espírito Santo irá produzir na nossa vida se estivermos em intimidade com Jesus. E como fruto dessa intimidade com Cristo, nós vamos naturalmente ter alegria e prazer em fazer a vontade de Deus. E o hino oficial dessa nossa série que vamos cantar aqui nas próximas quartas-feiras é o hino Tua Vontade. Vamos cantar esse hino? Vamos juntos então. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. E que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino
Amém. Fazer a vontade de Deus deve ser algo natural no nosso coração. E isso só é possível se tivermos diariamente o compromisso de estar na presença de Cristo, lendo a palavra, orando, criando intimidade com Ele. É só com a intimidade com Cristo que nós vamos ter prazer em fazer a vontade de Deus. Que essa seja a minha e a sua experiência diária. E agora eu quero saber onde estão as nossas crianças. Isso, cadê as nossas crianças? Está chegando o momento infantil, o momento daquela historinha especial. E veja, nós estamos numa nova série aqui, Lições do Jardim, e também agora para as nossas crianças, uma nova série também. E nós vamos então, agora a partir de hoje, estudar a cada quarta-feira, nas próximas quartas que teremos aí, as parábolas, melhor dizendo, de Jesus, tá bom? Então, hoje tem já uma parábola muito especial. Eu creio que não só as crianças vão gostar, os adultos também. Então, vamos assistir agora. Viram que história legal, crianças? A parábola de hoje foi a parábola da ovelha perdida. A ovelhinha acabou se perdendo do rebanho, mas o pastor não ficou tranquilo enquanto não tivesse a encontrado. E ele foi em busca dela. E sabe o que significa essa parábola? É que nós somos a ovelhinha perdida, nós nos perdemos, né? E Cristo é o grande pastor das ovelhinhas, é Ele que veio a essa terra para nos salvar. Isso é maravilhoso. E vocês perceberam que no final o pastor ficou feliz da vida, contando na sua casa que tinha achado a ovelha? Assim também, Jesus fica muito feliz quando Ele nos encontra. Então, que diariamente a gente tenha esse encontro com Cristo, para que Ele sempre tenha o coração feliz, contente com a nossa pessoa. Crianças, na próxima semana tem uma outra parábola, mas continue aí, porque hoje também tem uma história muito legal sobre as lições do jardim. Nunca se esqueçam que Cristo ama muito a cada uma de vocês. Que Deus os abençoe. E agora eu quero convidar a todos vocês para entrarmos no nosso momento Wi-Fi Céu. É o nosso momento de oração de toda quarta-feira. E nesse momento eu trago aqui um pedido muito especial. O pedido que eu trago é em favor das pessoas que estão aí com o Covid, que Deus esteja cuidando dessas pessoas e dando também a nós sabedoria para que a gente não venha a ser contaminado. Preste atenção.
Muito importante o uso de máscara, o uso de álcool em gel. Só que mais importante do que esses 2 itens são os 8 remédios naturais, tá? E eu vou colocar aqui na tela para você frisar bem e guardar bem cada um deles. Olha só, eles aqui estão. Veja só. Beber bastante água, certo? Se alimentar de maneira saudável, tomar banho de sol, praticar exercício físico, muito importante, ter uma vida equilibrada, nada de ficar estressado, entendeu? Tudo com equilíbrio. Por outro lado, dormir bem, é muito importante você dormir bem, tá bom? Isso é muito importante. Ar puro é muito importante também, tá certo? E também a confiança em Deus. Coloque em prática esses 8 remédios. Deus está te dando saúde para que você vivencie esses 8 remédios. E ao você vivenciar esses 8 remédios, você então vai estar com o seu sistema imunológico mais forte para quando então uma doença bater a sua porta, ela não encontre com facilidade morada, tá bom? Então não resuma se prevenir do Covid só com álcool em gel, máscara e isolamento. Só isso não basta, certo? Tem muitas pessoas que não estão nem saindo de casa e foram contaminadas. Ah, porque alguém que estava em casa e saiu voltou. Sim, bem por isso mesmo. Mas precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Mesmo que não existisse coronavírus, esses 8 remédios naturais, eles são presentes de Deus para a gente viver bem. Então, vamos colocar em prática, vamos nos mexer aí pela vida, tá certo? Tome bastante cuidado com isso e por isso eu quero nesse momento orar pelas pessoas que estão com Covid e também pedir a Deus que nos dê sabedoria para que a gente possa estar se cuidando da melhor maneira. E o outro pedido especial que eu trago aqui é justamente pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito para fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, querer fazer a vontade de Deus não vai passar de meras obras, não vai passar de puro legalismo. Mas fazer a vontade de Deus como resposta ao amor dele é somente com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós vamos orar hoje por esses 2 pedidos mais que especiais. E eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos muito nessa noite porque o Senhor, com muito amor e carinho, tem cuidado de nós. Chegamos já ao mês de dezembro, o último mês deste ano atípico, esse ano que já ficou na história. E te agradecemos pelo teu imenso cuidado com a vida de cada um de nós. Pai querido e santo, nós estamos enfrentando uma pandemia. Está vindo aí uma nova onda, conforme os noticiários têm apresentado. E a verdade é que enquanto não sair a vacina, nós vamos estar lutando contra essa doença. Mas, Pai querido, sabemos que o Senhor deixou remédios naturais para que a gente venha estar protegido e assim a gente possa estar fortalecido contra qualquer doença. Pai bondoso, nós oramos de maneira muito especial, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para colocarmos em prática esses remédios, a fim de estarmos protegidos. Por outro lado, Pai querido, nós também oramos em favor daqueles que estão contaminados, que estão em casa se recuperando, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, que a Tua boa mão esteja com cada um deles, esteja com todos os médicos, profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, que o Senhor os abençoe, os proteja e os guarde. E Pai querido, nós também queremos Te pedir a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Dê, Pai querido, o Teu Espírito. Nós queremos ser cada vez mais semelhantes a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade e por nós mesmos não
conseguiremos, somente com o Teu Espírito. Por isso, Pai querido, derrame sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo. E nessa hora, Pai, eu oro de maneira muito especial por esta pessoa que ora comigo, por esta pessoa que agora está trazendo um pedido especial ao Senhor. O Senhor conhece, o Senhor está lendo esse pedido agora, que vai no coração. E nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso que já está fazendo o melhor e até respondendo a cada um de nós. Muito obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. E obrigado porque o Senhor, em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom, acabamos de falar com Deus através da oração e agora teremos o privilégio de ouvi-lo através da sua palavra. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e nessa nova série que estamos dando início hoje com o título Lições do Jardim, o tema de hoje é Por que uma árvore? E nós vamos juntos refletir em Gênesis capítulo 2, o versículo 15 até o 17. A minha tradução diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma pergunta que é feita com muita frequência após a leitura desse relato é: por que Deus colocou uma árvore? Por que uma árvore? Como sendo ali um teste de prova para o casal. Bom, nós vamos analisar isso no nosso tema de hoje, mas antes eu quero refletir com você em algumas coisas aqui que o texto de Gênesis, capítulo 2, que também o capítulo 1, vem trazendo para a gente, que são informações importantes. E a primeira informação importante aqui é que eu e você fomos criados por um Deus que nos planejou. Nós não somos frutos do acaso, não viemos do nada, não teve uma explosão e então tudo passou a existir. Não, existe um projetista, existe um designer, existe aquele que criou, aquele que planejou, aquele que desenhou e aquele que deu vida e aquele que trouxe vida para o nosso planeta. E esse projetista, esse designer é Deus. Ele é o nosso Criador. Nós fomos criados por Ele com muito amor e carinho. Fomos criados à imagem e semelhança dEle para vivermos em paz uns com os outros, para vivermos em amor uns com os outros. Esse Deus que criou com muito amor e carinho a Adão e Eva, o primeiro casal, diz o relato que na região do Éden, não sabemos o tamanho dessa região, mas havia uma região com o nome de Éden, conforme a gente vê justamente ali no versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Né? Veja, o Éden ele era uma região, e nessa região chamada Éden, Deus plantou um jardim e automaticamente ficou o nome Jardim do Éden. Né? Deus então planta esse jardim na região do Éden. E qual era o objetivo desse jardim sendo dado a Adão e Eva? O texto que nós lemos no versículo 15 diz ali que o homem ele tinha duas funções no jardim do Éden. Uma era cultivar e a outra era guardar. Alguns perguntam, mas o que ele ia cultivar, o que ele ia guardar, sendo que era tudo perfeito? Bom, a gente tem que entender que perfeição, na verdade, não é algo que não precisa ser acrescentado e nem tirado. A gente tem que entender que o conceito real de perfeição é seguir a ordem natural das coisas. Por exemplo, um bebê que nasce, a
primeira pergunta ali que a mãe faz, né, e quer saber, até mesmo antes de nascer, já no ultrassom, é perguntar se o bebê é perfeito. E o que é perfeito? O que é um bebê perfeito? Bom, é ter ali os 2 olhos, a boca, o nariz, a orelhinha, né, os 10 dedos nas mãos, como também nos pés, e assim por diante. Só que, veja, esse bebê ele nasce sem dente, ele não fala, ele não anda. Mas para um bebê que nasceu, ele está perfeito. Agora, esse bebê que não fala, que não tem dente, que não anda, se chegar aos 5 anos de idade e ele ainda estiver assim, ele já não está perfeito. Então veja que o bebê, embora a mãe diga que ele é perfeito, mas ele ainda não está completo. E assim a gente deve entender também Adão e Eva, que foram criados perfeitos, mas não completos, até porque vamos analisar. Adão e Eva, eles foram criados por Deus, eles passaram a existir num momento e eles agora se deparam com um jardim, com animais, eles se deparam com Deus, né? Adão se depara com a própria Eva e Eva com o próprio Adão. Então veja, eles não têm já um relacionamento pronto, eles já não têm uma experiência pronta, porque tudo era novo. Então eles iriam desenvolver. E a ideia de cultivar o jardim estava justamente dentro desse processo de desenvolvimento de Adão, de estar cultivando, cuidando da maneira como Deus deixou, né? De uma maneira organizada. E por outro lado, o que seria guardar? Alguns comentaristas dizem que era guardar dos animais ferozes, mas vamos analisar um pouco. Os animais ferozes, eles surgem depois do pecado. E aqui ainda não tem pecado. A natureza estava em plena harmonia, mas havia algo que Adão precisava guardar. Não era de um animal feroz, animal da natureza, mas era um ser chamado inimigo de Deus, que estava ali aproveitando, ou melhor, querendo uma oportunidade para poder levar o casal à ruína. E aqui então a ideia de Adão guardar o jardim. O texto bíblico é apresentado aqui no versículo 16, diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus deu a liberdade para que o homem comesse de toda a árvore do jardim. Quando a gente vai ao versículo 9, ali é dito que eram muitas árvores. Diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, ele fez brotar toda a sorte de árvores. Eu fico imaginando, hoje a gente tem a alegria, né, de ir, por exemplo, num supermercado ou numa feira e ver aquela variedade de frutas e verduras, né, aquele colorido especial. Eu fico imaginando no Jardim do Éden, aquelas frutas bonitas, maiores do que as que nós temos hoje, né, mais brilhosas, mais agradáveis à vista, como diz o texto, né? Ali diz que eram árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Então veja, era gostoso contemplar. E o homem, ele tinha a liberdade de comer livremente de todas essas árvores. Mas existia uma árvore, a árvore que estava no meio do jardim, a árvore que era chamada do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore eles não poderiam comer. E aqui vem a grande pergunta: se essa árvore era o ponto de toque, se essa árvore foi a causa, né, da entrada do pecado e da ruína no nosso planeta, por que Deus colocou essa árvore ali?
Bom, essa árvore foi colocada ali, em primeiro lugar, para uma questão de lealdade. Deus, Ele criou o ser humano, como criou também os anjos, como seres livres. Deus criou você e a mim com liberdade, nós temos liberdade. Deus poderia ter criado a cada um de nós como um robô, programado para obedecê-lo. Mas onde ficaria o amor se assim fosse? O amor, ele paga esse preço. O amor, ele dá liberdade para o outro. E Deus, que é o próprio amor, ao nos criar, também nos deu a liberdade. Mas agora, para experimentar a nossa liberdade, Ele então coloca uma árvore e diz para o casal: aqui a gente encontra a primeira aliança que Deus está fazendo. Deus é um Deus de aliança, Ele cumpre com a sua palavra. E Ele faz aqui então esta aliança. Ele faz essa aliança com Adão e Eva, que está justamente no verso 16 e 17. No verso 17, de maneira precisa, ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então agora havia uma condição para Adão e Eva viverem para sempre ou não. Para eles viverem para sempre, bastava não comer do fruto daquela árvore. Para que então a vida fosse abreviada, era só eles comerem. E aqui então a árvore a gente vê como um símbolo de lealdade, um símbolo de prova, a fim de que o homem tivesse a oportunidade de demonstrar publicamente aquilo que ele havia decidido. Adão e Eva poderiam dizer: ok, nós não vamos nos aproximar dessa árvore, nós não vamos comer desse fruto. E se assim eles fizessem, estariam vivos até hoje. Mas como nós já sabemos o relato, isso não aconteceu. Uma outra pergunta que vem nesse momento é: que árvore era essa? Será que essa árvore aí era uma macieira? Porque hoje a maçã é símbolo do pecado, né? Uma maçã mordida. Bom, a Bíblia, ela não diz que árvore era essa. Ela não fala do fruto. Até porque o problema não era o fruto, mas o problema estava justamente em desobedecer à ordem de Deus. O fruto era o de menos. E eu creio que Deus não permitiu que Moisés revelasse o fruto, justamente para hoje a gente não acabar demonizando também o fruto, né? Não, isso aí é o fruto do pecado, essa fruta aí é venenosa. Enfim. Mas de onde vem então essa ideia da maçã? Por que uma maçã? Essa ideia vem, na verdade, com os cristãos do norte da Europa. É porque no latim, a palavra malus, ela tanto significa mal como macieira. É a mesma coisa a palavra manga no português, né? Pode ser a manga fruta como a manga da camisa. E no caso do latim é o malus, que significa mal, como também significa macieira. Então, alguns cristãos, lendo aqui a ideia do malus, entenderam que a árvore do bem e do malus era uma macieira e daí surgiu a ideia da maçã. Mas a maçã não é o fruto do pecado. Você pode comer maçã e deve, por sinal, porque faz muito bem para a sua saúde, tá bom? Mas há uma outra razão dessa árvore estar ali no Éden. E aqui vai justamente responder o tema dessa noite do nosso estudo. Por que uma árvore? Ah, foi por causa da lealdade. Beleza. Mas sabe, essa árvore, ela representa muito mais que uma lealdade. Essa árvore, ela representa de maneira muito especial o verdadeiro caráter de Deus. Ela representa de maneira especial aquilo que Deus é, ou seja, o próprio amor. Isso mesmo. Essa árvore, ao meu ver, ela é uma prova, ela é um símbolo do amor de Deus para o casal que havia sido recém-criado. Por que eu vejo dessa forma? Vamos analisar. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus Cristo disse que Satanás, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Sendo assim, quando Deus criou
o nosso planeta belo e formoso e colocou ali na região do Éden, no jardim, Adão e Eva, a vontade do inimigo era matar, roubar e destruir. Destruir a liberdade de Adão e Eva, acabar com a vida deles, tirar deles o direito, de escolha. Esse era o objetivo dele. Ele queria destruir com a criação de Deus. E ele queria diretamente tocar em Adão e Eva, que na verdade, de toda a criação, eles é que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que, como Deus tinha que também permitir essa liberdade, porque Ele é amor, mas ao mesmo tempo, ao dar essa liberdade para o inimigo, Deus ao mesmo tempo limitou a liberdade dele. Porque veja, Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. E nós vimos no versículo 9 do capítulo 2 que tinham muitas árvores no jardim. Eles poderiam comer livremente. Mas é interessante que da árvore que eles não poderiam comer, era uma só. De todas as árvores do jardim, era somente em uma que eles não poderiam chegar perto para comer. Por quê? Porque Deus deixou com que Satanás agisse somente em uma árvore. De todo o jardim, somente uma árvore. Se Adão e Eva não se aproximassem daquela árvore, eles com certeza, até hoje, estariam vivos. Mas eles, infelizmente, acabaram desobedecendo. Sobre essa ação da desobediência de Adão e Eva, nós vamos ver no nosso próximo tema sobre a estratégia do inimigo. Nós vamos ver como que o inimigo usou de estratégia para seduzir Adão e Eva para que comessem do fruto. Isso é o tema da nossa próxima quarta-feira. Mas hoje eu quero me concentrar justamente no amor de Deus. Aquela árvore que para muitos era um problema, aquela árvore, na verdade, era a prova do cuidado de Deus pela humanidade. Era a prova do amor de Deus pela humanidade. Mas alguém pode falar ainda em cima disso. Então por que Deus permitiu que Satanás tivesse ainda uma árvore lá dentro? Deus já poderia ter destruído Satanás. Foi dar chance para ele. Olha só o problema que agora o mundo está vivendo. Deus foi muito kamikaze, alguém pode dizer, né? Foi muito suicida colocar ali Satanás sabendo que poderia acontecer isso e aconteceu. Quando a gente faz essa breve leitura e essas perguntas que a gente levanta, a gente pode até chegar a conclusões de que, fato, Deus, eu acho que acabou não planejando bem. Mas isso, ao olho humano, olhando aqui para o texto e levando em conta o que aconteceu ali, fica muito raso a gente chegar a uma conclusão assim. Porque é preciso entender, e a Bíblia nos traz essa informação, de que nós estamos mergulhados em um grande conflito. E esse grande conflito, o tema central desse grande conflito não é a adoração. A adoração é uma consequência. O tema central do grande conflito é o caráter de Deus. O caráter de Deus está em jogo. Satanás colocou o caráter de Deus em xeque, ao alegar que Deus não é amor, ao alegar que Deus, Ele nos abençoa a fim de querer receber a nossa adoração e de que, por outro lado, eu e você adoramos a Deus porque queremos as bênçãos dEle. Em resumo, Satanás ataca as nossas motivações. E as nossas motivações, elas não podem ser defendidas. A única maneira de a gente se defender quando é acusado da nossa motivação é dar tempo ao tempo e então, durante esse tempo, passarmos por dificuldades. O tempo e as dificuldades são as duas maneiras de a gente mostrar de fato o que vai no nosso interior, o que vai no nosso coração. Satanás, naquela árvore, ele estava, mais uma vez, querendo manchar o caráter de Deus. Só que, para que Deus
pudesse mostrar para Satanás e desse a oportunidade de Adão e Eva também mostrar para Satanás o que realmente ia no coração deles, Deus então permite que Satanás se apodere de uma árvore para, naquela árvore, então, poder fazer a sua propaganda. E nós vimos, já pelo relato, que ele foi bem sucedido nessa propaganda. Mas louvado seja Deus, que Deus tinha um plano muito especial para salvar a humanidade. Mas nessa noite, de maneira especial, Deus quer falar comigo e com você, porque na nossa vida, com certeza, há alguma árvore que Deus já disse: filho, filha, não se aproxime dela, não coma do fruto dela. Qual é a árvore que Deus tem falado para você não chegar perto, nem tocar? Quando a gente olha hoje para Adão e Eva, é muito fácil a gente criticar os dois. Nossa, por que eles foram comer daquela árvore? Mas sabe, se nós estivéssemos lá, nós correríamos o mesmo risco. E muito provável a gente também acabaria comendo. E hoje, tem árvores na minha e na sua vida que Deus está pedindo. O Espírito Santo tem diariamente falado ao nosso coração: não se aproxime dessa árvore. Quantas pessoas estão hoje com o coração pesaroso, se sentindo culpado? Quantas pessoas estão com a vida destruída? Quantas famílias estão sofrendo? Porque um dia alguém acabou não dando ouvidos à voz do Espírito e tocou na árvore que não era para tocar, comeu do fruto da árvore que não era para comer. Quantos casamentos destruídos? Infelizmente, porque deram ouvidos à voz do inimigo e desfrutaram da árvore que não era para desfrutar. Quantos jovens com a vida destruída nas drogas, na bebida, mergulhado no tráfico, porque não deram ouvidos à voz do Espírito e deram ouvidos à voz do inimigo e desfrutaram da árvore que não era para desfrutar. Deus, nessa noite, está mais uma vez fazendo um apelo para você que está aqui me acompanhando. Você que está sendo tentado por esta árvore. Deus está dizendo para você: filho, filha, olhe para mim. Eu estou aqui. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu sou o teu ajudador. Você não precisa ter medo, tão somente olhe para mim. Confie no meu amor. Confie no meu poder. Eu estarei com você. Eu estou aqui para te ajudar. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Você sabe muito bem que se você desfrutar desse fruto dessa árvore proibida, você vai, na verdade, depois ter somente tristeza, amargura, dor, sofrimento. Para que isso, filho? Para que isso, minha filha? Olhe para mim. Eu posso te dar vida e vida em abundância. Eu posso te dar a verdadeira felicidade. Não se iluda com essas árvores que o mundo está te apresentando. Eu tenho uma árvore de vida para lhe oferecer, com frutos deliciosos, frutos que têm paz, frutos que têm alegria, frutos que têm esperança, frutos que o seu coração vai ficar tranquilo. Confie em mim. Deus, Ele está falando com você. Deus, Ele está te chamando, porque Ele quer fazer de você a pessoa mais feliz e realizada desse mundo. E a felicidade e a realização nesse mundo consiste em fazer a vontade do Pai. É somente na vontade do Pai que nós temos poder para vencer, o poder para andar
ao lado dele. Que Deus abençoe você grandemente. E se você quer esse poder, eu quero te convidar agora para fazermos uma oração. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado por esta pessoa que agora ora comigo. Obrigado porque ela está com o coração decidido para ficar ao teu lado. Está com o coração decidido a fazer a tua vontade. Que a tua graça e misericórdia esteja com ela, a ajudando, fortalecendo. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É maravilhoso saber que Cristo é aquele que nos dá o poder para viver a cada dia. É que nos dá o poder para termos a disposição e coragem para fazer a vontade do Pai. Que você e eu estejamos conectados com o nosso Mestre Jesus, pois Ele nos ama e nos quer bem. Que Deus abençoe você grandemente e até o nosso próximo culto na próxima quarta-feira. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.